Olá, aqui é o professor Lidiomar e nessa videoaula e na próxima trataremos das camadas do modelo OSI. Nas aulas da semana passada, nós iniciamos o conteúdo do modelo OSI dentro de redes de computadores, certo? Eu disponibilizei dois vídeos, um de introdução ao modelo OSI e outro também de introdução, relacionando o modelo OSI com o modelo TCP/IP, que é baseado no modelo OSI. No vídeo de introdução, nós vimos que o modelo OSI é um modelo de referência, que dita algumas regras de padronização para a conexão entre redes de computadores e que é estruturado na forma de camadas, certo? E vimos então que os dados a serem transmitidos de um computador a outro dentro de uma rede de computadores devem passar por cada uma dessas camadas. No emissor, a partir da camada mais superior até a mais inferior, e no computador receptor, da camada mais inferior até a mais superior, onde dentro de cada uma dessas camadas, parte dos dados seriam tratados para que a comunicação entre as máquinas ocorresse com sucesso. Um pouco do que trata cada camada foi apresentado nos vídeos disponibilizados, mas de forma bem superficial. Então, nessa e na próxima aula, nós trataremos um pouco mais detalhadamente de cada uma dessas camadas, que são 7 no total, inclusive. Nesta aula nós veremos as camadas 1, 2 e 3, que são a camada física, a camada de ligação, link ou enlace de dados e a camada de rede. E na próxima aula nós veremos as 4 demais camadas superiores. Sem muita demora, iniciemos nossa aula com a primeira camada. No modelo OSI, a primeira camada que temos é a camada física. É responsabilidade dessa camada fornecer características físicas, mecânicas, elétricas, funcionais e de procedimento para definir como será o tráfego de bits físicos entre dois ou mais dispositivos de rede. Ela então que determina, por exemplo, qual tipo de cabo pode ser utilizado na rede e, consequentemente, qual tipo de conector também é utilizado. Toda a ideia do modelo OSI é fornecer padrões sobre como conectar máquinas em uma rede de computadores. E a camada física trata então da parte física mesmo, da conexão. Qual tipo de cabo, qual tipo de conector que vai ser utilizado, identificar qual a topologia de rede também, se a rede segue uma topologia estrela ou uma topologia em barramento, por exemplo, como que essa rede se comporta, E uma coisa bacana de se apontar é que, uma vez que a camada física recebe os sinais elétricos dentro da rede, na forma de 0 e 1, ligado e desligado, nessa camada não se tem ideia do que significam esses sinais, ou seja, não se consegue compreender a mensagem por trás dos sinais elétricos. Ela sabe determinar se determinado sinal é 0 ou se é 1, e apenas isso. Não se compreende a mensagem por trás desses zeros e 1s. Existe um padrão, uma norma, que determina quando que será compreendido 0 e quando que será compreendido 1 nessa camada física. Outra coisa determinada na camada física do modelo OSI é o tratamento de algumas características da rede. Por exemplo, existe uma limitação de quão extensa pode ser uma rede. Então, qual é o tamanho do cabo que pode ser utilizado? A Ethernet é um padrão que existe, que é utilizado pela internet inteira, que opera tanto na camada 1 quanto na camada 2, que são a camada física e a de enlace de dados, e que determina esse tipo de características. Qual tipo de cabo, qual tipo de conector, a topologia, qual a extensão máxima dos cabos. E para suprir essa limitação de extensão dos cabos, existe um aparelho que é o repetidor, que quando a conexão é muito longa, ele se utiliza da informação de entrada para ampliar o sinal e fazer com que a informação chegue do outro lado no outro computador. Então, o sinal elétrico pode ir diminuindo conforme a extensão do cabo, e o repetidor vai compreender o que chega até ele e repete esse sinal amplificado para o restante do caminho. Isso também acontece em redes Wi-Fi, onde se utiliza um repetidor Wi-Fi, com o mesmo propósito, aumentar o alcance do sinal. Existe também o já estudado por nós, Hub. O Hub ele é um repetidor, mas é um repetidor com mais portas. E a ideia dele é repetir o sinal que chega por qualquer uma das portas para todas as outras, ligando vários computadores como se estivessem conectados cabo a cabo mesmo.
Então, ele recebe o sinal elétrico, amplia o sinal e repete para todas as portas conectadas a ele. Além desses 3 dispositivos, temos outros que atuam, né, conforme as regras definidas na camada física. Por exemplo, os modems, os pontos de acesso sem fio, né, ou wireless access point, né, que são como são chamados em inglês aí, né, são equipamentos que operam nessa camada física, né? Então esses são alguns equipamentos que operam nessa camada física que atuam dessa forma. Então essa é a camada número 1 do modelo OSI, né? A camada física. É assim que ela opera, definindo cabo, conector, sabendo diferenciar sinais elétricos na forma de 0 e 1, né? Mas não reconhecendo, não conseguindo traduzir a mensagem disponibilizada por esses 0 e 1 e trabalhando conforme o que nós acabamos de ver aí. As palavras-chave para conseguir identificar essa camada são sinais e meios, né? Sinais elétricos e meios de transmissão aí. Temos então a segunda camada do modelo OSI, a camada de enlace, né? Ela vem logo depois da camada física e algumas coisas muito importantes acontecem dentro dessa camada de enlace. A primeira delas é o surgimento de um significado para as mensagens que estão chegando. Quando a gente tem uma conexão, digamos aqui, a máquina A, né, se comunicando com a máquina B, existe uma transmissão de informações, né, através dessa conexão, que é identificada como zeros e uns, né, que são os bits e bytes, que são transmitidos, por exemplo, através de pulsos elétricos. Então, dentro da camada de enlace, depois da camada física, nós começamos a ter um significado desses zeros e uns. Já não são mais apenas 0 e 1, né? Já é possível retirar algum significado, como por exemplo, qual o tamanho do pacote que está sendo transmitido, né? Do pacote de dados. Além disso, né, que é super importante, é também nessa camada que ocorre a detecção e correção de erros, né, de transmissão. Inclusive quando acontece a colisão de mensagens, né, que nós até vimos rapidamente lá no Cisco Packet Tracer, né? Então a gente consegue identificar, né, dentro da camada de enlace quando há uma colisão entre pacotes transmitidos entre computadores, além de conseguir identificar outros erros de transmissão de dados. Pode ser que dentro dessa transmissão algum bit seja interpretado erroneamente, né? Então, dentro da camada de enlace, nós conseguimos identificar se houve algum erro de transmissão ou se houve uma colisão de pacotes. Quando o computador A tenta enviar um pacote para o computador B e o B tenta enviar um pacote para o computador A, por exemplo, né? Acontece essa colisão aí, né? Se essas operações foram feitas ao mesmo tempo. Então, a camada de enlace então, é responsável por isso. E também é a primeira vez que aparece, né, o endereçamento único, né? Então a gente tem o nosso MAC address, né, famoso e muito utilizado, né, que inclusive nós já falamos durante as aulas. MAC significa Media Access Control e é um endereço que é dado para cada placa de rede que se conecta a uma rede, né? E esse endereço é dividido em duas partes. Primeiro temos a identificação do fabricante, né? Então, cada um dos fabricantes, seja ele Samsung, seja Seagate, né? Cada um desses fabricantes possui uma assinatura única que fica na primeira parte do MAC address. E depois existe um número randômico que o fabricante vai adicionando, né? Para que possa haver a diferença entre os dispositivos, né? Então, o MAC address a gente pode identificar como se fosse uma digital. Ele é um endereço único para cada placa de rede que é fabricada, para cada placa de rede que é colocada à venda aí, né, e é adotado em todo mundo aí esse MAC address, né? Não existe nenhuma placa de rede, né, que tenha dois endereços MAC aí no caso. É importante destacar também, né, quais os dispositivos que operam nessa camada de enlace. E nessa camada temos dois grandes dispositivos que são importantes frisarmos aqui. O primeiro deles é o switch, né? E o outro é a bridge, né? Dois dispositivos que nós chegamos a comentar nas aulas até aqui também. Comecemos pela bridge, que é um pouco mais simples que o switch. A bridge funciona como um repetidor, tá? Só que ele é um repetidor inteligente. Qual é a ideia? Bem, nós temos um cabo ligado a uma bridge, ligado a outro cabo. Então, a bridge ela é capaz de receber a informação que vem deste meio, tá? Ali do lado esquerdo, e repetir para este outro meio, né? Aqui do lado direito, né? Aumentando a força
do sinal. Mas ao contrário de um repetidor, né, que faz também isso, né, a bridge ela consegue identificar quais são as máquinas que estão conectadas. Digamos então, de novo, que temos uma máquina A e uma máquina B. E digamos que eles estão conectados a uma distância muito comprida. Então, se está chegando um pacote que não é direcionado à máquina B, a bridge vai identificar através do MAC address dessa máquina B. Então, essa bridge ela trabalha dentro da camada 2 e ao contrário do repetidor que apenas recebe a informação e passa adiante, ele é capaz de identificar o endereço MAC, né, desse pacote que está sendo enviado e vai identificar. É para a máquina B? Né? Se não for para a máquina B, ele vai descartar esse pacote, né, não vai utilizar. Caso seja para a máquina B, ele vai encaminhar. E a mesma coisa ao contrário, né? Se um pacote parte da máquina B direcionado para a máquina A bridge vai repetir esse pacote, vai transmitir esse pacote. Né? Caso seja para a máquina A, ele vai, caso não seja, né, para a máquina A, ele vai descartar o pacote, não fazer nada com ele. Então, essa é uma função de uma bridge. Tá? Ela consegue identificar qual é o MAC address, né, o endereço MAC de destino, e encaminhar ou não de acordo com a situação. Já um switch, ele é uma bridge com várias portas, certo? Digamos que nós temos aqui uma máquina C, tá? E uma máquina D. Então, ao invés de repetir para todas as portas, um switch é capaz de identificar para onde esse pacote está sendo enviado, né? Conforme nós já até vimos, né? Em algumas aulas, nós vimos no Cisco Packet Tracer também, né? A diferença de um switch para um hub, né? Então, digamos que a máquina C deseja encaminhar um pacote para a máquina D, ao invés do switch enviar para todas as portas, né, conectadas a ele, ele vai identificar também qual é o MAC, né, address, né, das máquinas, né, quais máquinas das máquinas que estão conectadas nele. Para ver qual é o MAC de cada uma dessas máquinas e encaminhar o pacote apenas para a máquina D ali no caso, né, caso seja um pacote indo da C para D, né, através do MAC ele vai encaminhar apenas para D. E essa é a grande diferença entre os switches e os hubs, né? O hub trabalha na camada 1, a camada física, e ele é capaz de repetir a informação para todas as portas. Já o switch, não, né? Ele vai identificar qual máquina que está conectada a qual porta e encaminhar apenas para aquela máquina específica. Isso reduz a possibilidade de acontecer colisões, né, dentro de uma conexão entre máquinas. Então essa é a camada de enlace, né, a camada 2 do modelo OSI. Ela traz um pouco de significado aí, né? Já temos aí o MAC address e os dispositivos que conseguem encaminhar dados para um destinatário específico, né? Que consegue identificar e corrigir alguns erros de transmissão, dando um certo controle de acesso, né, ao meio de comunicação entre os dispositivos, a camada de enlace. Então, as palavras-chave para essa camada são controle de acesso ao meio, beleza? Aí dentro do modelo OSI nós temos a camada de rede, né? Essa é a terceira camada do modelo OSI, logo acima da camada de enlace. E a palavra que define essa camada, né, aspecto importantíssimo dela é o roteamento. Beleza? O roteamento de pacote entre redes ou dentro da própria rede. Alguns protocolos aparecem aqui. O mais famoso deles é o protocolo IP, né? Que é o Internet Protocol, né? Também entra nessa camada o protocolo IPX, que foi implementado há muito tempo atrás, tá? Sendo que o mais famoso que temos hoje implementado, né, que trabalha junto com o TCP, é o protocolo IP ali. Esse IPX aí já não é mais utilizado. Tem duas coisas importantíssimas que essa camada de rede implementa. A primeira delas é o endereçamento lógico e a segunda é o roteamento, beleza? O endereço lógico é o que a gente conhece muito por endereço IP, né? O endereço IP é um conjunto de 4 números, né, que variam de 0 a 255, 200.147.16.3 é um exemplo de endereço IP que pode estar localizado dentro de uma rede interna ou dentro da internet, tá? Esse endereço IP é um endereço roteável e nós falaremos disso mais para frente. Ele pode caracterizar duas coisas. Ele caracteriza qual é a rede que estamos trabalhando e qual é o host dessa rede. Tá? Um outro exemplo de endereço IP muito comum dentro de empresas ou da nossa própria casa é
192.168.1.3, por exemplo, tá? Então, essa primeira parte a gente caracteriza como o endereço de rede. Então, a gente consegue definir a rede por esse primeiro pedaço, 192.168.1. E o 3, ele vai fazer para a gente a identificação do host, beleza? Ou seja, da máquina que está dentro dessa rede. Então, se a gente estiver enviando um pacote da 200.147.16.3 para 192.168.1.3, a gente consegue identificar que há uma diferença entre as redes aqui, né? Então, por essa identificação da rede, a gente consegue ver que 192.168.1 é uma rede totalmente diferente da 200.147.16, por exemplo. E como são redes diferentes, a gente tem então a intenção de fazer o roteamento, né, entre essas redes. Então existe uma máquina, um dispositivo que permite fazer a conexão entre essas duas redes, né? A gente teria então, simplificando aqui, uma rede 200 e uma rede 192. Então nós precisaríamos desse dispositivo, né? Normalmente um roteador para fazer, né, a conexão entre essas duas redes, para que essa conexão possa acontecer. Portanto, a ideia do roteamento é mandar um pacote de uma rede para outra. E é interessante frisar que, mesmo que estejamos trabalhando na camada 3, né, camada de rede aqui, não importa o que é a camada 1 e a camada 2, ou seja, a camada 3 fica isolada dessas camadas 1 e 2. Então, dentro da camada 1, o pacote de dados pode passar por cabo de par trançado, depois por fibra ótica, depois por wireless. E os dispositivos da camada 3 não precisam identificar como isso aconteceu, como aconteceu essa transmissão de dados, tá? Como que a camada de enlace, a camada 2 trabalhou, né? Com toda a detecção de erros lá, ficando apenas no conceito de roteamento mesmo. Então, é preciso rotear a mensagem, né? A mensagem pode ser passada dentro da mesma rede. É isso que a camada 3 trabalha, tá? Então, ela não trabalha identificando o que aconteceu na camada 1 e 2, sendo totalmente aí isolada, né? Independente dessa identificação. Aí, se houver um protocolo que é roteável, por exemplo, o IP, né, esse roteamento irá acontecer da melhor forma possível aí na camada 3. Então, essa é a camada de rede, né, a camada número 3 dentro do modelo OSI. A palavra-chave para a identificação dessa camada só poderia ser, né, roteamento, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham conseguido entendê-la bem, tá? Mas caso haja alguma dúvida quanto a esse conteúdo, podem me procurar. Hoje nós não teremos uma atividade, de forma que, para registro da frequência em diário, eu deixei um tópico no AVA onde vocês devem marcar sua presença na aula nesse dia, tudo bem? Na próxima aula nós continuaremos a explicação das demais camadas do modelo OSI, mas por hoje é só. Então, muito obrigado e até a próxima aula.